Além de um grupo que deseja aumentar seu poder geopolítico, os BRICS também querem ter mais voz na economia mundial. E para isso, como destacou o presidente Lula no seu discurso, o bloco defende o uso de uma moeda alternativa para as transações entre os países. Nossa analista de economia, Thaís Herédia, está aqui no estúdio já para contar qual é a chance disso acontecer, de uma moeda alternativa, naturalmente, ao dólar. Boa noite, Thaís. Oi, Márcio. Boa noite para você, boa noite a todos. No mundo real, em que as transações comerciais, especialmente, são feitas pelo setor privado, pelos agentes econômicos, em que o capital precisa ser livre para circular, em que os agentes econômicos precisam ser livres para decidir o que fazer com o fruto da sua negociação, essa moeda não vai sair, não. Nem essa moeda e nem um novo sistema de pagamentos, Márcio. Pelo menos não tão cedo. Porque a gente vai dar uma olhada aqui no telão. Vamos olhar o seguinte: quais são as condições básicas para você ter um padrão monetário, um sistema monetário, para que você faça transações com outros países, com outras moedas. O Brasil, por exemplo, e outros líderes dizem, olha, vamos fazer transações com as moedas nacionais. É como se o exportador brasileiro, que vende para a China, ele recebe em yuan, e ele só pode receber em yuan, portanto, como o yuan, a moeda chinesa, não é uma moeda conversível, ou seja, não é aceita em nenhum outro lugar do mundo, que não na China, o exportador brasileiro teria que ficar com esse dinheiro na mão até ele resolver se ele quer fazer algum negócio com a China. O yuan, que é a moeda mais forte do BRICS, não é conversível. Aliás, nenhuma moeda de nenhum dos países é conversível, ou seja, ela não é transacionável em outros países. Se você vender alguma coisa e receber em yuan, com yuan, você ficará. Portanto, isso aqui não interessa a China ter uma moeda conversível, porque quando você cria a conversibilidade da moeda, o Banco Central para de ter uma influência na formação do preço do câmbio, que é o que acontece na China hoje, que não é conversível. O Banco Central de lá é super intervencionista para determinar o valor do câmbio. Portanto, não me parece nem um pouco factível essa possibilidade. Outra possibilidade é o fluxo livre do capital, o que também não acontece na China, que é o país mais forte, que poderia ter, por exemplo, o lastro, a moeda de lastro, como é hoje o dólar para todas as transações. Então, o fluxo de capital na China não é livre, o fluxo de capital na Rússia não é livre, mas na China, que é a maior economia e é o maior país e é quem, teoricamente, teria mais força para conduzir esse processo, é o governo que decide quem entra, quem sai, quando sai e quanto pode tirar. A conta de capital, como a gente fala em economês na China, é fechada. No Brasil não é. Nós não temos uma moeda conversível, mas nós temos o fluxo livre do capital. Na China isso não acontece. E o lastro da moeda forte, é por isso que é tão difícil bater o dólar, porque ele na escolha dos agentes econômicos, veja, Márcio, eu vou repetir isso aqui, porque nós temos que levar em consideração quem faz as transações são os agentes econômicos. Não é uma imposição do governo norte-americano o que se use o dólar nas transações mundiais. É simplesmente o que é, ao longo dos anos, esse fortalecimento da moeda americana. E definitivamente o que a gente mostra aqui, então, não é uma questão de economia, e sim é mais uma questão ideológica, essa tentativa de trazer essa discussão à baila, de substituir o dólar. É política, é geopolítica e talvez ideológica, sim.